Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso bate-papo vai até Belo Horizonte. Nós vamos conversar com a doutora Luciana, que ela é médica, pediatra e psiquiatra. Ela vai falar sobre a nossa relação com o alimento e o quanto isso pode significar algo saudável ou não. Então, vamos até a nossa convidada. Tudo bom? Como vai, doutora Luciana? Boa tarde, obrigada pelo convite, Rosana, um imenso prazer. Eu acho que a gente tem tantas possibilidades hoje através das redes sociais, da internet, de um diálogo com a sociedade, levando, às vezes, informações que em outros momentos eram mais difíceis de chegar a essa população, né? Então é sempre muito bom a gente encontrar pessoas dispostas a abrir um diálogo de qualidade. Ah, não, isso eu acho maravilhoso, assim, é muito bom, realmente, essa comunicação. Tu mora em Belo Horizonte, eu moro aqui em Sim. Porto Alegre, mesmo assim a gente está se comunicando e vai ajudar muita gente que está passando por esse processo de compulsão alimentar. Parece que com a pandemia agora deu um boom, assim, muito grande, né, doutora Luciana? A gente teve mesmo, eu acho que a gente vai demorar muito tempo para entender todas as consequências da pandemia, né? Uma coisa que já ficou clara e é esperado mesmo, todo o processo, pandêmico, a gente sabe que temos várias ondas, sendo que a onda, e aqui é diferente do que tem se falado na mídia, né, de ondas da doença, que eu estou falando de consequências. A primeira onda seria a doença em si, a segunda onda, as consequências das outras doenças que deixaram de ser atendidas ali naquele momento. Tem uma terceira onda, que é uma onda financeira, que é inevitável, diante de uma pandemia, a gente não ter aí um impacto financeiro na sociedade. E a quarta onda, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, é esse impacto na saúde mental, que pode ser diretamente pelo adoecimento, né, ou indiretamente. Quando a gente pensa indiretamente, a gente vai pensar assim, as pessoas que adoeceram, que às vezes vão ficar ali com uma sequela que envolve sintomas neuropsiquiátricos por causa do adoecimento, isso é possível acontecer, mas também os enlutados, as pessoas, que perderam parentes, pessoas queridas, amigos, e que isso tem uma consequência, o próprio medo em relação à doença, e aí a gente tem uma outra questão também, que é essa possibilidade, A gente viu um aumento de consumo de álcool, por exemplo, na pandemia, muito grande, e sim, junto com a ansiedade, a chance de ter um aumento aí de um dos transtornos alimentares, que é o transtorno da compulsão alimentar, né? Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ter esse transtorno? Então, o que a gente sabe? De uma forma geral, quando a gente olha, e aqui eu vou falar dos transtornos psiquiátricos de forma mais ampla, a gente sempre trabalha com um modelo de vulnerabilidade. Então, eu tenho uma vulnerabilidade genética que, diante de acontecimentos ambientais, me faz facilitar o aparecimento daquele adoecimento, nos transtornos alimentares também a gente tem esse modelo, Então, olhando amplamente para os transtornos alimentares, a gente tem uma questão aí, uma base que é genética, mas também influências ambientais e da história de vida dessa pessoa, Uma pessoa que é mais sensível, suscetível, assim, à falta de controle das emoções, se sente perdida, como muitas pessoas se sentiram na questão da Uhum. pandemia, entre outros fatores. A gente tem alguns fatores de personalidade, perfeccionismo, uma necessidade de controle, que está, essas que seriam temperamentos, estão ligados muitas vezes ao aumento do risco, a uma chance aumentada dos transtornos em relação aos transtornos alimentares. Então, mais ou menos é esse perfil dessas pessoas, então, como tu falou.
Isso. Tá, e me diz uma coisa, quando é que a pessoa percebe que ela está extrapolando, que está fugindo ao seu controle? Quando que ela te busca ajuda? Tá. Então, vamos começar a entender um pouquinho desse comportamento alimentar, né? Assim, a gente sabe que a gente tem vários tipos de fome, vamos dizer assim, né? Tem a fome fisiológica, que é aquela minha percepção de que eu preciso comer, e aí eu vou, né, comer por uma questão fisiológica, que eu percebo bem corporal ali, às vezes o estômago roncando, né? Tem a fome que ela está relacionada com a necessidade de regulação emocional. Então, a fome emocional. E aí tem influência, né? E é onde entra vários desses transtornos alimentares, principalmente os relacionados à compulsão, vão estar relacionados a essa questão de necessidade de regulação emocional. E tem a fome social, hedônica, né, que é relacionada ao prazer mesmo. Se a gente sai e vai encontrar com os amigos, tem lá, senta na mesa do bar, pode ser que eu não esteja com fome, mas ali no bate-papo, eu vendo, tendo estímulos sociais agradáveis, eu vou ter vontade de comer, e não necessariamente porque eu estou com fome fisiológica ali. E a gente tem hoje na sociedade, né, muitas vezes, uma desregulação dessa percepção de fome e de saciedade. E talvez, assim, né, junto com uma cultura de corpo, um ideal de corpo que busca por uma magreza extrema, né? A gente incentivo também a dietas, muitas vezes dietas muito restritivas para algumas pessoas quando elas entram, né? Ou nesse lugar aí de insatisfação com o corpo e busca por dietas que não vão ser acompanhadas da forma adequada, a gente tem uma chance maior de entrar ou né, no transtorno alimentar, que pode ser caminhar para uma anorexia, por exemplo, nervosa, para uma bulimia ou transtorno de compulsão alimentar. Aí são transtornos em si. Mas, além disso, a gente tem na sociedade, e é muito comum chegar no consultório, uma pessoa com uma percepção de falta de controle no ato de comer, né? Olha, eu me propus comer uma quantidade, comi muito mais do que eu queria, e que a gente chama isso de um comer emocional, que não necessariamente é um transtorno, mas para aquela pessoa pode ser um transtorno no sentido de trazer desconforto, de trazer um sofrimento, mesmo que não encaixe, via de regra, assim, nos critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Então, pelo que tu está falando ali, como é importante nesse processo. Havendo Eu acho que dizer falhou um pouquinho o que você falou. É quão importante as emoções nesse sim, processo, né? sim, Tudo é sim. fundamental. A gente vê que as emoções, elas podem nos levar ao paraíso, mas também podem nos destruir. Como que as pessoas podem manter esse controle das emoções? Nossa, e aí o controle de emoção tem a ver com tanta coisa, né, Rosane? Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com aceitação, né? Porque às vezes tem uma tristeza e as pessoas acham que elas não podem ter tristeza. Tem a ver com um aprendizado de enfrentar frustrações, que é outra coisa que a gente tem visto muito, né? Uma tolerância baixa mesmo às frustrações, e vai ser inevitável na vida de todo mundo, vai ter algum momento que a gente vai encarar uma frustração, né? Ter a frustração ou não, sentir a raiva ou não, sentir a tristeza ou não, não é a questão é o que a gente faz, o que eu faço dessa tristeza, o que eu faço dessa raiva, o que eu faço com essa frustração, como que eu encaro essas emoções, né? E aí a terapia, o autoconhecimento são ferramentas importantes, assim como o manejo do estresse. Quando a gente olha para esse comer emocional especificamente, né, que aqui eu não estou falando de um transtorno alimentar, estou falando dessa percepção de descontrole, tem muito trabalho bacana
bacana aí, mostrando o benefício, por exemplo, do Mindful Eating, que uma ferramenta de lidar com estresse, e aqui especificamente voltada para a questão do comportamento alimentar. Então, é uma ferramenta bem interessante para especificamente esse comer emocional e essa questão do lidar com as emoções. Mas, né, tem várias outras terapias aí, a TCC consegue fazer isso, uma boa análise, a Gestalt terapia, a gente tem várias outras linhas que também conseguem trabalhar essa questão de autoconhecimento e de como eu vou lidar com as minhas emoções. E aí, no caso, a pessoa que te procura com esse transtorno, tu já entra com medicamento ou tu ainda avalia? Como é que faz? Aí vai depender muito, né? Assim, quando a gente pensa, então, vamos pensar nos transtornos, os principais transtornos alimentares, né? Vão ser a anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um adoecimento muito grave, né? É a doença na psiquiatria que mais mata, que tem maior mortalidade, é a anorexia, né? Para anorexia, especificamente, a gente não tem medicamento. Vai ser importante um trabalho multiprofissional que envolva uma boa nutricionista com uma especialização ou que tenha um bom conhecimento do adoecimento mental, junto com o psicólogo e o psiquiatra, pelo menos esses três profissionais. Às vezes a gente vai precisar de ter, né, endocrinologista envolvido, um clínico, porque é uma doença que mata tanto justamente por causa das complicações clínicas que podem acontecer decorrentes dela, né? Então, na anorexia, a gente não trata com medicamento, a gente trata com essas outras terapias. É claro, e aí é muito comum que a gente tenha associado, a gente chama isso de comorbidade, quando eu tenho uma doença e associado a ela eu vou ter outra doença em paralelo. É muito comum que uma pessoa que tenha anorexia também tenha depressão. Aí eu vou tratar a depressão que essa pessoa tenha, a ansiedade ou o transtorno obsessivo compulsivo, que também é uma comorbidade muito comum, né? Essa percepção do não ganhar peso, da imagem corporal distorcida, ela pode vir em forma de obsessão mesmo, de pensamentos intrusivos relacionados ao ganho de peso e alimentação, e isso vira uma questão central ali na vida da pessoa. Então, essa é a anorexia. Quando a gente pensa na bulimia, aí a bulimia vai ser uma pessoa que tem episódios de compulsão alimentar, isso gera uma culpa muito grande, como consequência, essa pessoa usa métodos que a gente chama de compensatórios para aquele episódio de grande ingesta alimentar que ela teve em curto período de tempo. E pode ser vários esses episódios de compensação. Pode ser com provocação de vômito, pode ser com uso de laxantes, uso de hormônios, ou exercício extenuante, né? E isso vem junto com uma culpa muito grande. Então, a bulimia, ela já tem uma resposta a alguns medicamentos antidepressivos, o topiramato pode ajudar, e aí vai ser avaliado de caso a caso, quão é grave aquele caso. Já o transtorno da compulsão alimentar é parecido com a bulimia, só que não tem esses mecanismos compensatórios, né? Então, quanto mais a gente caminha para uma obesidade mais grave, maior é a chance da pessoa ter associado aí um transtorno de compulsão alimentar. Então, é muito comum estar associado à obesidade. E também a gente tem medicamentos específicos para tratar, né, a compulsão, e o tratamento é bem semelhante aí aos casos de bulimia do ponto de vista medicamentoso, quando a gente pensa, né, nas outras questões aí do próprio mecanismo compensatório, da visão corporal. Eu vou precisar trabalhar junto com a terapia, né, especificamente para esses casos, mas a gente consegue medicamento. Agora, quando a gente pensa no comer emocional,
aí, como eu te falei, não tem isso não é um diagnóstico clínico, psiquiátrico, né? É uma condição reconhecida, que a gente sabe que traz sofrimento, e aí essa linha aí de trabalhar a consciência da saciedade e da fome e o controle das emoções, né? Não controle, né? Mas o entendimento do meu funcionamento em relação às emoções vai ser o ponto central. Então, essas práticas, como eu falei, o mindful eating, elas vão ser bem adequadas e também a gente só vai usar medicamentos se tiver alguma outra condição associada. Sim, eu fico pensando assim, né? Isso é algo bem amplo, a questão da alimentação. Sim, Pode te sim, levar aos extremos, sim. é o excesso E, ou a falta. e isso que você falou é muito importante, sabe, Rosane? A gente vive hoje, assim, numa sociedade que tenta fazer padrões, né? Então, e que além de tentar aí fazer padrões, quando eu falo fazer padrões, estou falando até em termos de orientação, né? Então, é, eu lembro, por exemplo, que quando a minha filha mais velha nasceu, ela sempre foi muito magrinha, muito pequenininha, assim, muito pequenininha mesmo. Só que o discurso vigente é em relação à obesidade, né? Então, é, algumas pessoas da família, assim, às vezes falavam, nossa, preciso de emagrecer, e como que isso, no caso, ao contrário, de uma pessoa que está ali aprendendo a alimentar, como que isso pode ter um impacto, né? Eu entendo que a gente saiu de uma sociedade que a desnutrição era um problema importante, hoje é muito mais raro, ainda tem, né, em alguns lugares de desnutrição, para passar para um lugar que a gente precisa prevenir e combater a obesidade. Mas esse discurso pode ser um discurso que é prejudicial, e a gente sabe que, por exemplo, muitas dessas pessoas que depois vão, na adolescência, ali, vão desenvolver um transtorno alimentar, às vezes foram crianças com sobrepeso, uma obesidade, que sofreram bullying e que foram inadequadamente conduzidas e que iniciaram dietas muito restritivas, e isso foi um fator aí predisponente para iniciar um transtorno alimentar, né? É claro que não é, nunca vai ser uma coisa isolada, mas a gente tem esse caminho acontecendo. E aí a outra coisa que eu ia falar, né, além da gente ter essa sociedade que tenta padronizar as orientações, a gente tem também, nesse momento, a possibilidade de muitas pessoas divulgarem, e às vezes divulgarem irresponsavelmente, informações. Então, teve uma época aí para trás que tinha uma influencer, que eu não vou saber o nome, não vem ao caso, que fala muito, por exemplo, sobre jejum intermitente. E eu fiquei pensando como que isso, numa pessoa que já tem uma predisposição, uma anorexia, tanto que isso pode ser trágico, assim, e pode ser, às vezes, determinante para o adoecimento. Assim como a gente sabe que qualquer dieta muito restritiva pode também gerar, dependendo da pessoa, um comportamento compulsivo depois. Então, eu fico muito preocupada com esse tipo de informação que é jogada para a população, e não entendendo que a gente tem uma diversidade muito grande e que tem as particularidades, e que para algumas pessoas pode ser muito danoso se entrarem, né, em algumas dessas dietas. Interessante isso, porque esse tipo de jejum intermitente está na moda agora. Super na mão. Nutricionistas defendem, dizem que faz muito bem para a saúde, etc., mas está mostrando um outro olhar que as pessoas não percebem. A pessoa que já tem essa predisposição à anorexia vai. Pode iniciar. E aí tem que ser individualizado, né, Rosane? Sim, tem muito trabalho mostrando mesmo o benefício de jejum intermitente. Aqui não estou falando para demonizar, não é isso.
mas as coisas têm que ser acompanhadas de perto, não é uma informação que eu vou jogar na internet e vai servir para todo mundo, né? E a gente tem que pensar que sim, tem o outro lado, e o outro lado pode ser muito grave, né? É importantíssimo isso, porque, de repente, muitas pessoas que estão nos escutando fazem esse tipo de dieta, né, de jejum, então avalia com calma, vê se realmente tu pode fazer esse tipo de jejum, ou tu tem que fazer um outro tipo de, sei lá, pensar, avaliar bem, né, como tu disseste, cada caso é um caso, tem que ser bem Uhum. avaliado, mas tu ia falar alguma coisa, Luciana? Não, você falou comigo? Sim, sim, eu estava, sim, que tu fez uma... Não, não, eu estava concordando com você, é isso mesmo, né? Eu acho que se a nutricionista passa uma dieta que é mais restritiva, é importante ter uma avaliação psicológica associada, é importante ter uma percepção ali, né? Como está acontecendo essa perda de peso, porque as próprias alterações metabólicas podem servir de mantenedoras para um quadro, né? Se eu tenho uma desnutrição importante para um quadro de anorexia, né? E assim, a gente entende que quando eu vou combater a obesidade, que eu entendo que a gente também olhar para a obesidade como uma questão de saúde, né, que é completamente diferente de uma idealização de corpo. Aqui nós estamos falando de saúde, né? A gente tem que fazer isso com cuidado também, né? E as recomendações, principalmente quando a gente faz isso na adolescência, faz uma prevenção de obesidade na adolescência, que é feito com muito, que seja feito com muito cuidado, né? No sentido de sempre incentivar a saúde, incentivar a boa alimentação, a atividade física regular e nunca a estética, né? Porque quando a gente reforça a perda de peso e a mudança dietética baseada na insatisfação corporal ou na mudança, né, do corpo, eu corro o risco de reforçar crenças disfuncionais sobre esse corpo, né? E muitos desses transtornos alimentares estão relacionados com uma visão distorcida que eu tenho no meu corpo, né? A pessoa com anorexia, ela pode estar desnutrida, assim, visivelmente adoecida, desnutrida, mas ela vai olhar para ela e achar que ela está gorda. Então, é uma distorção importante da imagem corporal. E a gente precisa saber avaliar quem está lidando, né, com esse tipo de orientação dietética, tem que saber fazer essa avaliação, se essa pessoa tem uma boa imagem corporal, se o que eu preciso trabalhar não é a imagem corporal dela, na verdade, e não ficar orientando sobre dietas, né? Pois é bem interessante isso, né, a pessoa tem que avaliar bem. É como tu Uhum. disseste, a saúde. O principal é saúde. Trazer uma Uhum. pessoa que chegou nesse estado de anorexia é bem complexo, né? É um caminho longo. Não é impossível, mas é bem assim. E também eu acho que no outro ponto também, a gente observa pessoas que estão obesas, estão acima do peso, elas têm uma dificuldade muito grande para voltar a seu peso, né? Tem muitos fatores que influenciam nisso tudo, digamos assim, a questão de relacionamentos, frustrações, como tu mesma falou, então, para ela lidar com tudo isso, obviamente, buscar uma boa psicoterapia, mas nem todo mundo tem condições de fazer, tem acesso, aí não vai a buscar no SUS, porque é algo difícil, então, o que tu pode dizer para essas mulheres, essas pessoas, de modo geral, que estão nos escutando e que estão passando por isso? Acho que a gente tem que primeiro entender da importância da gente cultivar bons hábitos desde a infância, né? É claro que é, o ideal nem sempre é possível, né? O ideal é que a gente aprenda um bom hábito alimentar e aprenda a se autorregular em relação à alimentação desde a infância. A gente conseguindo fazer o ideal, né, de ter essa educação desde a infância nas famílias, é ótimo, né? Mas a gente sabe que o ideal nem sempre é o possível. E quando eu
tenho algum indício que às vezes não é a própria pessoa que vai perceber, é a família, e a família vai ter um lugar muito importante, tanto no reconhecimento que aquela pessoa precisa de ajuda, quanto no envolvimento com o tratamento, né? É claro que se a gente tem uma equipe capacitada para lidar com essa mulher que precisa de ajuda relacionada aos transtornos alimentares, isso é melhor, né? E a gente tem, em muitos locais, um SUS que funciona, e eu sou super defensora do SUS, assim, né? Com trabalhos bem interessantes. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um ambulatório de transtornos alimentares no Hospital das Clínicas, que é conveniado com o FMG, eu não saberia falar em outros lugares, né, mas eu fico imaginando que nos interiores, talvez, isso seja um pouco mais difícil, e a gente precisa de cada vez mais que os médicos, os profissionais da saúde que estão nesses lugares, que eles sejam também capacitados a reconhecer e a orientar essas pessoas, né, porque realmente são condições que a gente precisa de uma orientação especializada, que vai ser muito difícil da gente conseguir uma resolução do quadro só com força de vontade, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de doenças que são difíceis de tratar, potencialmente muito graves, né? Como eu falei, a anorexia nervosa é a doença na psiquiatria que mais mata, então que a gente vai precisar de um olhar mesmo clínico adequado em relação a essas condições. Perfeito. Olha, doutora Luciana, muito obrigada por esse esclarecimento. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo com elas, mas agora elas já identificaram e vão, com certeza, buscar ajuda. Então, te agradeço muito por essa oportunidade. Obrigada a vocês aí.